Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do meu diário de intercâmbio. Hoje eu vou falar sobre o meu visto ter sido negado no consulado de São Paulo e depois aprovado no consulado de Brasília. Vamos lá. Cheguei no consulado de São Paulo, primeiro, que é uma tensão muito forte, é algo muito difícil. Então, se você tá passando por isso agora, você não está sozinho. Vamos juntos. Porque, sim, é muito difícil, é uma pressão muito forte, a gente tem medo de dar errado e, realmente, a chance de dar errado é muito grande, porque, principalmente, se você estiver fazendo no consulado de São Paulo, a taxa de rejeição deles é alta, relativamente alta em comparado aos outros consulados, mas não é nada impossível, é algo super possível, inclusive, muitas pessoas são aprovadas, então bora lá. Vou contar como foi a minha experiência de ter sido negada lá. Primeiro que quando eu cheguei, eu tava chegando no consulado, um homem me parou. E ele disse assim, você tá indo pro consulado? E como eu não sabia o que era, eu não sabia se ele era funcionário do consulado, se era assim que funcionava, não sei. Porque eu tinha escutado falar que algumas pessoas, eles ficam na rua assim, falando pras pessoas, pessoal de tal horário, fica nessa fila, pessoal de tal horário, fica nessa fila. Porque até chegar o horário que você pode entrar, você tem que ficar na fila lá fora. Então, como eu tinha escutado algumas pessoas falarem sobre isso, e esse homem veio me perguntar se eu tava indo pro consulado, eu achei que ele era funcionário do consulado, mas ele não era. Inclusive, se ele estiver lá, toma cuidado com esse cara. Não cuidado. Enfim, eu vou explicar o porquê. Ele me perguntou se eu tava de carro. E eu disse que não, que eu tava a pé porque eu fui de trem, né? E aí ele disse assim, você não pode entrar com mochila. Não, assim, pode entrar com mochila, mas não pode entrar com celular, você não pode entrar com relógio, não pode entrar com carregador, nada. Você não pode entrar com nada. Aí ele falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar. A gente tem um guarda-volumes bem aqui. E aí, nisso eu percebi que ele não era o funcionário de lá, mas eu tinha escutado também algumas pessoas falarem que tinha alguns guarda-volumes que a gente tinha que pagar pra deixar nossas coisas ali, mas como eu tava sozinha, eu não tinha com quem deixar as minhas coisas do lado de fora, então eu tive que pagar essa pessoa do guarda-volumes. E aí eu fui lá e ele falou assim, olha, aqui tá a lista das coisas de que você não pode entrar. E ele não mentiu, realmente a gente não consegue entrar com muitas daquelas coisas lá. E aí eu tive que aceitar. Eu não sabia que tinham outros guarda-volumes mais pra frente, que seriam mais em conta. Como ele era o primeiro, ele meteu a faca mesmo. Mas tá bem. Aí eu entrei lá, o pior está por vir, o pior está por vir. Eu entrei lá e ele falou assim, olha, tem o pequeno, médio e o grande. O pequeno, onde você consegue deixar só o seu celular, como eu tava de mochila, eu falei, vou deixar toda a mochila, eu não sabia como funcionava, não sabia, enfim. Eu falei, vou deixar tudo aqui. Mas eu coloquei no médio. O pequeno era, acho que 30, o médio era 40 e o grande era 50. Muito caro pra você deixar essas coisas ali. Beleza. Eles te dão a chavinha ali, guarda-volumes, e você pode entrar com essa chave. Inclusive, chave de carro com controle não pode entrar também. É bizarro. Mas tudo bem. Então, eu deixei as minhas coisas lá e fui, peguei uma senhazinha que ele dá junto com a chave pra eu pagar depois quando eu voltasse e fui. Conforme eu tava na fila, eu fui andando assim e eu vi que tinham outros lugares de guarda-volume lá que eram muito mais baratos. Inclusive, isso é a parte que ninguém conta. Eu que eu vou contar pra vocês. Tem um lugar lá que simplesmente guarda por 10 reais. O grande, tá? O grande. Porque são dois armários, um de 5 e um de 10. E eu, literalmente, coloquei no meu de 40. O pior não tá nem aí. O pior tá que quando eu voltei pra pegar as minhas coisas, lá, ao invés de eu pagar 40, a mulher passou no meu cartão 80. E eu não vi que ela tinha feito isso, uma mulher que ajudava esse cara. Eu não vi que ela tinha feito isso porque meu visto foi negado, como vocês sabem, eu falei no começo do vídeo. Eu tava chorando muito, então eu não tava conseguindo raciocinar o que tava acontecendo ali. Ela simplesmente falou débito ou crédito, eu falei débito. Encostei ali o meu cartão, né, que era de aproximação. Passou, ela perguntou se eu queria a minha notinha, falei que não. Fui embora chorando, foi devastador. Mas fui embora chorando, beleza. E eu não percebi. Quando eu cheguei no metrô não, que eu já tava chegando um pouco perto da minha casa, eu fui olhar no aplicativo. Ela tinha passado 80 reais. Simplesmente 80 reais ao invés de 40. Eu surtei, porque 40 já era muito. Eu tava pagando com dor no coração. Agora,
80. Ela usou muito de má fé. Eu não voltei lá porque eu já tava longe quando eu percebi. Mas escutem, confiram e não vão no primeiro. Se vocês estão indo pra lá e vocês precisam deixar no guarda-volume porque vocês estão sozinhas, não vai naquele primeiro. Porque ela, nossa, ela usou de muita má fé comigo. E eu tava chorando muito, eu tava muito frágil. E ela fez isso, e eu fiquei mais frágil ainda, fiquei com mais raiva ainda. Mas tudo bem. Anda mais um pouquinho, tem um lugar que ele é vermelho. Esse lugar vermelho, ele consegue colocar suas coisas lá por R$10, então compensa muito mais. E, ok, é um valor ok, pra você não ter que pagar R$80, R$40, que seja que nem eu. Ok, cheguei lá e tava na fila pra ir pro consulado. E são várias filas. Mas, você pode chegar... É importante você chegar cedo, mas talvez não tão cedo porque você não vai conseguir entrar antes do seu horário. Então, não se preocupem quanto a isso. Cuidado pra não chegar atrasado, porque aí você vai ter problemas. Mas tudo bem. Entrando lá, você passa por uma triagem, assim. Eles conferem ali o seu passaporte, você entra, aí você pega uma outra fila, que nessa outra fila eles vão olhar o tipo de visto que você vai tirar, eles vão te dar como se fosse uma identificaçãozinha, é tipo um cartãozinho, assim, tipo um marca-texto. Marca-texto não, marca-página. É tipo um marca-página de... a cor que representa o tipo de visto que você vai tirar. O visto J1 é a cor verde. Aí você vai passar por onde tem aquele raio-x. E nesse raio-x você pode estar levando... Não pode estar levando relógio, não pode estar levando celular, não pode estar levando nada. Se você entrar com essas coisas, você vai ter que sair de lá, pegar a fila de novo. Vai ter que deixar seu celular em algum lugar, com alguém, se você tiver com alguém. Ou no guarda-volumes, como eu já tinha falado no começo. Então você entrou... Depois que você pegou essa fila, aí você vai entrar, vai lá. E aí você vai pegar uma outra fila, de acordo com a cor do seu marca-página ali. Então, eu segui ali o verde e tinha uma outra fila lá. E ali eu achei que já era minha entrevista, porque eu vi as pessoas falando que são vários guichês, assim. São vários guichês. Eu vi que eram outras filas e já tinha ali direcionando qual tipo de visto. Então eu achei que era alguns guichês específicos para cada tipo de visto, mas não. Então eu peguei aquela fila e tinha, acho que umas 5 pessoas só na minha frente naquela fila. E aí ele me chamou e ele falou assim... Aí chegou naquela parte, né? Eu achei que já era minha entrevista e eu tava assim, ó, eu tava me tremendo. E era um japonês, ele tava com a cara bem fechada assim. Falei, pronto, ele vai negar meu visto. Negou, mas não foi ele. Aí ele falou... Você vai ser au pair? Eu falei, sim. Aí ele me deu o livro dos direitos. Eu falei, eu já fiquei meio assim, né? Porque ele tá me dando o livro dos direitos agora. Dizem que quando dá o livro dos direitos é porque você meio que já passou. Não é verdade. Ok. Aí ele pegou e falou, esse é o livro do seu... Ele pegou meu passaporte, né? Passaporte. Eu dei, ele falou, au pair? Falei, sim. Aí ele pegou ele pegou o livrinho, deu pra mim e falou assim, você precisa ler esse livro e... Obrigada, tchau. Ok. Foi aprovada? Como assim? Aí eu saí de lá e aí a mulher falou assim, agora você tem que pegar a fila pra entrevista, que é essa fila aqui. Aí eu olhei, era uma fila gigante. Era, tipo, muita gente. Era uma fila gigante. Mas, beleza. Não tinha sido minha entrevista ali e eu não tinha sido aprovada por enquanto. E nem depois. Aí chegou na minha vez. Eu fui no guichê 8. Não, desculpa, guichê 12. Eu fui no guichê 12. As perguntas que ele me fez foram... Primeiro, eu cheguei, dei bom dia. Ele, bom dia, passaporte. Eu dei meu passaporte pra ele e ele falou... Aí ele já começou em inglês. Ele viu que era au pair e ele já começou em inglês. Ele disse, pra onde você vai? Aí eu falei, Kansas. E aí ele falou, quantas pessoas tem na família? E aí eu disse, 4. Aí ele falou, ok. E depois ele disse, você já terminou seus estudos no Brasil? Tudo em inglês. E eu disse, não, porque eu não tinha estudos. Inclusive, esse é um ponto muito importante que eu preciso comentar depois. Depois ele falou, você já terminou os seus estudos? E eu disse, não, vou começar os meus estudos quando eu voltar pro Brasil daqui a 1 ano. Aí ele disse, ok. De quantas crianças você vai cuidar? E eu disse, 2. Aí eu disse o nome deles e a idade deles. Eu tava falando a idade das crianças e o nome das crianças e ele fez, tá. Você não tá trabalhando? Aí eu disse, não, meu contrato encerrou tem 3 meses. Aí ele falou, coloca as digitais da mão esquerda no leitor. Eu coloquei, aí ele
já foi indo pegar a folha rosa e eu falei, pronto. Já sei que meu visto foi negado, porque a folha rosa, gente, se você recebe a folha rosa, seu visto foi negado. Então, quando ele foi assim, colocando a mão pra pegar a folha rosa, porque ficava bem ali na frente, aí meu coração já fez assim, ó, já partiu. Aí ele falou assim, Thalita, infelizmente eu não vou poder aprovar seu visto, porque de acordo com a lei dos Estados Unidos, eu não posso aprovar seu visto. E aí eu falei, mas você pode me falar o motivo? Aí ele disse, os motivos estão todos nessa folha e eu não posso falar mais nada. Aí tem alguma coisa que você pode me perguntar pra me ajudar a ter o visto aprovado? Aí ele falou, não tem mais nenhuma pergunta e você precisa ir embora. Aí tudo bem, mas... Eu sou muito chata, né? Eu falei, tudo bem, mas você acha que se eu tentasse de novo eu conseguiria? Aí ele disse, você pode tentar quando você quiser, mas eu não posso te dizer mais nada e você precisa ir embora. Aí tudo bem. Aí ele, I'm sorry. Porque foi tudo em inglês, então me desculpa. E aí tudo bem. E aí eu fui embora. Aí todo mundo que sai ali com a folha rosa, você já sabe que foi reprovada. E eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha sido reprovada. Não porque, sei lá, mas porque se as pessoas percebessem, elas iriam me olhar com dó. E eu queria muito chorar. Se elas me olhassem com dó, eu ia querer chorar mais ainda. Então, quando ele me deu a folha rosa, eu escondi ela embaixo da minha pasta pra ninguém ver que aquela folha era folha rosa, só escondi. E eu saí sorrindo dali, porque se eu deixasse a peteca cair, eu ia desabar, eu ia chorar ali. Nossa, porque foi horrível. Foi uma sensação de fracasso muito grande, uma sensação de impotência. Eu não tinha mais o que fazer, porque depois que eles reprovam, o que você vai fazer? Não tem mais o que fazer. Ainda tentei argumentar, mas não deu certo. Então, eu saí ali sorrindo para todo mundo, como se meu visto tivesse sido aprovado. E saí. Aí foi quando eu cheguei no guarda-volumes e aí a moça perguntou, deu certo? E eu, não. E ela, Aí eu comecei a chorar. Tá vendo? Por isso que eu não queria que ninguém visse a minha folha rosa, porque a sensação de dó iria me fazer ter dó de mim mesma e eu ia chorar mais ainda. Então eu comecei a chorar muito e foi o momento que ela conseguiu me enrolar e passar R$80 no meu cartão. Que ódio. Algo muito importante é o perfil da pessoa que tá indo aplicar. Claro que todas as pessoas têm chance de ser aprovadas e chance de ser negado. Tem gente que tem um perfil perfeito, tem empresa no nome, tem carro, tem casa, tem muito dinheiro. Tem pessoas que têm um perfil perfeito e não é aprovado. E tem pessoas que têm um perfil zerado igual o meu e é aprovado. Então, eu não sei, eu acho que depende da pessoa que tá ali olhando. Se ela for com a sua cara, ela vai te aprovar. Se ela não for com a sua cara, ela vai negar. Que nem aconteceu comigo, o cara não foi com a minha cara e ele me negou. Mas o meu perfil era muito difícil e eu entendi completamente quando meu visto foi negado, porque eu não tinha faculdade, eu não estava trabalhando, eu não tinha nenhum vínculo com o Brasil no sentido de eu não tinha empresa no meu nome, eu não tenho carro no meu nome, eu não tenho casa no meu nome. O que vai garantir pra eles que eu vou voltar pro Brasil? Nada. Nada. Então, quando ele negou meu visto, ele ficou, desculpa, não posso aprovar, desculpa. E aí eu fiquei assim, ele tem razão, como que ele vai aprovar? E as perguntas que ele me fez foram levando pra esse caminho. Se ele tivesse me dado a oportunidade de falar sobre os meus planos pra quando voltasse, ou o porquê que você quer ser uma au pair, aí eu já conseguiria explicar pra ele e falar um pouco sobre os meus planos ali, e por que eu não ficaria nos Estados Unidos e voltaria pro Brasil. Então, eu não tive a oportunidade de falar. Ele já fez as perguntas pra negar o visto, né? Foi um pouco diferente da minha entrevista em Brasília, porque minha entrevista em Brasília, ela fez as perguntas querendo aprovar meu visto, então foi bem diferente. Agora falando sobre a parte que eu fui pra Brasília. Eu não sabia o que fazer quando meu visto foi negado, eu fiquei muito triste, eu fui falar pra família, pra host family, que o meu visto tinha sido negado, eles ficaram muito tristes, mas eles me apoiaram muito, disseram que iriam esperar eu tirar o visto de novo, eles queriam que desse certo. E eu falei com a agência, eles falaram pra mim, olha, isso pode acontecer e simplesmente a gente vai, tipo, te incentivar a tirar o visto em outro consulado, no consulado de Brasília, que tem uma taxa de aprovação maior. E aí eu falei com algumas outras pessoas e vi algumas dicas no grupão do Facebook de au pair. E todo mundo falava sobre ir pra Brasília na segunda tentativa. Então eu fiquei, nossa, será? Nossa, eu vou pra Brasília sozinha e eu não tenho dinheiro pra isso, e o que eu vou fazer? Se meu visto for negado de novo, eu iria
de ônibus. Eu fui de ônibus pra Brasília. São 17 horas de São Paulo até Brasília de ônibus. Eu fiquei pensando, será que vale a pena eu ir pra Brasília, passar por tudo isso? Detalhe, eu fui 10 dias depois do meu visto ter sido negado. 10 dias depois eu estava lá pra tirar o visto em Brasília. Nada mudou na minha vida em 10 dias. Nada mudou. Qual era a chance de eles aprovarem o meu visto? Na minha cabeça, era só Deus que poderia fazer com que aquilo acontecesse. E Deus foi essencial e foi Ele que fez com que acontecesse mesmo. O meu medo era voltar às 17 horas chorando, sozinha, no ônibus. Eu acho que seria a pior viagem de todas. Mas tudo bem. Eu reservei hotel, eu comprei a passagem de ônibus. Você tem que pagar o visto de novo, porque a taxa de visto é R$1.000, 1.000 e pouco. Então, eu paguei pra ser negado e eu paguei de novo pra tentar a segunda vez. Paguei todas as coisas e marquei a entrevista, contratei a assessoria, porque eu sabia que, como eu tinha preenchido meu DS sozinha da primeira vez, eu precisaria de ajuda pra preencher a segunda, porque talvez tenha sido isso que tenha atrapalhado pra que eu pudesse ter meu visto aprovado. Então, eu falei assim, não, vou contratar dessa vez a assessoria pra que eu fique mais segura. Contratei e deu certo. Então eu fui, marquei o dia, marquei tudo, fui fazer a entrevista. No dia da entrevista, ela me fez algumas perguntas. Então, gente, o consulado de Brasília é completamente diferente. Tem pouquíssimas pessoas. Não é pouquíssimas pessoas, mas tem menos pessoas. É muito mais organizado. Muito. Você entra, você pega a fila, você entra, e aí você passa já na triagem, e eles pegam ali o seu passaporte, e eles ficam lá, acho que não sei o que eles fazem, eles analisam, não sei como que funciona, e aí você vai sentar. Você espera sentado, simplesmente. Em São Paulo você fica... Gente, eu fiquei 4 horas em pé na fila de São Paulo. Eu achei isso um absurdo. Foi horrível, tinha tanta gente, demorou tanto. Minha entrevista tava marcada pra 8h30 em São Paulo, voltando no assunto de São Paulo. A minha entrevista estava marcada para 8h30 em São Paulo. Eu saí de lá, era quase 10 horas. E eu cheguei bem cedo, então foi muito ruim. Eu fiquei muito tempo lá esperando. Em Brasília, não. Em Brasília, eu sentei, eu fiquei provavelmente 40 minutos sentada esperando. Porque tinha outras pessoas, acho que não foi nem 40 minutos, acho que foi 30 minutos. Eles me chamaram pelo nome. Pra minha vez na entrevista. Então, quando eles me chamaram pelo nome, peguei uma fila de provavelmente 20 pessoas. E aí é uma fila bem rápida, porque sai um, entra outro, né, nos guichês. Vai saindo, vai entrando, vai saindo, vai entrando. E aí foi minha vez bem rapidinho, foi uns 5 minutinhos ali, e já foi a minha vez na entrevista. O guichê que eu fui foi o guichê 6. Era uma japonesinha. Ela não falava japonês, nem português. Ela tinha um sotaque meio espanhol. E a entrevista de au pair, a entrevista do visto J1 é em inglês. Então ela falou em inglês. E o microfone dela tava muito alto, eu tinha muito medo de ir com ela, porque todo mundo conseguia escutar o que ela tava falando. E eu tinha medo dela negar o meu visto e todo mundo escutar e eu chorar na frente de todo mundo. Mas eu fui na fé. Chegou a minha vez, eu fui, abri meu sorriso. Oi, bom dia, tudo bem? E ela falou, bom dia. Pegou meu passaporte, pegou o meu DS 2019 e a taxa SEVES. Ela analisou tudo e ela fez algumas perguntas, claramente. Ela me perguntou, pra onde você vai? Ela perguntou, você já tem experiências com crianças? Me fala sobre elas. Aí eu falei sobre as minhas experiências com crianças, ela, legal. Perguntou quantas crianças eu ia cuidar, aonde que era a cidade que eu ia ficar, no estado que eu ia ficar. Perguntou por que eu queria ser uma au pair. Ela me perguntou o que eu iria fazer quando voltasse, quanto tempo eu tinha ficado no meu último trabalho. Mandou eu colocar o meu dedo ali na digital, no leitor de digital. Falou, o seu visto vai ser aprovado, você precisa ler esse panfleto. Me deu de novo o panfleto e carimbou o meu DS. Não me deu a folha rosa, amém, graças ao Senhor. Me deu a minha folha, não me deu a minha folha. Carimbou, me deu o meu DS assinado, carimbado e boa viagem, tchau. Foi isso, eu saí super feliz, eu queria pular, gritar, eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. E detalhe, também tinha guarda-volumes lá, mas só tinha um guarda-volumes. E ela me cobrou R$30. Ela cobrou pra todo mundo. Eu deixei só o meu celular, porque eu não levei mais nada. Eu levei meu celular e a minha pasta com os meus documentos. E foi o que eu entrei. Então, o meu celular eu deixei lá, ela cobrou R$30 e eu acho que era o valor que ela cobrava pra qualquer
coisa ali. E tudo bem, eu paguei na hora, não paguei depois, eu paguei na hora mesmo que deixei. E ela foi super honesta, super gentil e foi muito bom, foi uma experiência muito tranquila em Brasília. Você fica tranquilo, você tá ali sentado, o ambiente é calmo, tem lugar pra crianças brincar, tem, sabe como quando você vai no pediatra que tem aqueles brinquedinhos de criança ali pra ficar esperando? Tem ali os brinquedinhos de criança também, é um lugar super tranquilo. Agora São Paulo, nunca mais eu volto naquele lugar, gente, sério, é horrível. Mas foi essa a minha experiência, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar ou quiserem me perguntar, é só fazer isso, só deixar aqui o comentário ou seguir nas minhas redes sociais e me mandar uma pergunta. Espero que vocês consigam realizar o sonho de vocês e ter o visto de vocês aprovado. E é isso, gente, boa sorte. Obrigada por assistir, um beijo.